Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até esqueci de perguntar se está me ouvindo bem aí. Estou ouvindo. Pronto. Tudo bom. Então vamos dar início a mais uma live de equipe. Eu me chamo Liz, estou com a Lourdes aqui para a gente poder meditar um trecho do livro do céu. E hoje nós vamos meditar um trecho do volume 16. Aqui no meu é o número 46, aí no seu é 47, né? É. O título também é diferente, eu acho que é bem diferente o texto do livro, né? Eu acho que é bem diferente, assim, a tradução, né? Eu peguei do livro. Mas é 10 de fevereiro de 1924. Aí o título Tem que olhar mais a data, né? Olhar a data. Aqui o título é A Doutrina sobre a Divina Vontade é a mais pura, a mais bela, pela qual será renovada a Igreja e transformada a face da terra. O abandono na divina vontade. Então, o entendimento é o mesmo. O título, ele tem algumas palavras, né, diferentes, mas é o mesmo. Isso. Eu vou ler por aqui. Qualquer coisa, se você quiser, você lê também, né? Aí no livro para ver se tem alguma coisa diferente. Então, estava a pensar entre mim em tudo o que está escrito nestes últimos dias e dizia entre mim que não eram coisas nem necessárias nem sérias, que podia não tê-las posto no papel, mas a obediência o quis, e eu estava no dever de pronunciar o Fiat também nisto. Enquanto pensava nisto, o meu amado Jesus disse-me: minha filha, no entanto, tudo era necessário para fazer conhecer como se vive em meu querer. Não dizendo tudo, você faria faltar uma qualidade do modo como viver nele. E assim, tanto não poderiam ter o pleno efeito de viver em minha vontade, como, por exemplo, sob o abandono de viver em meu querer, se a alma não vivesse toda abandonada em minha vontade. Seria como uma pessoa que vivia num suntuoso palácio e agora se debruça por uma janela, agora por um balcão, agora desce ao portão. Assim que a pobrezinha pouco ou levemente passa por suas estâncias. Não tem interesse nem do regime, nem do trabalho que é necessário, nem dos bens que há, nem do que pode tomar, nem do que pode dar. Quem sabe quantos bens dá,
e ela não toma interesse. Por isso não ama como deveria amar, nem tem a estima que merece aquele palácio. Agora, para a alma que vive em minha vontade não está de todo abandonada nela, as reflexões próprias, os cuidados de si mesma, os temores, as perturbações, não são outra coisa que janelas, varandas, portões, que se formam em minha vontade, e que saindo frequentemente obrigada a ver e sentir as misérias da vida humana, e como as misérias são sua propriedade, e as riquezas de minha vontade são minhas, apega-se mais às misérias que às riquezas. Então não tomará amor, nem gozará, eu acho, né? O que significa viver em meu querer. E tendo formado o portão, um dia ou outro irá viver na miséria, na miserável favela de sua vontade. Veja então como é necessário o pleno abandono em mim para viver em minha vontade. Ela não tem necessidade das misérias da vontade humana, a quer para que viva junto com ela, bela como a fez sair de seu seio, sem o miserável traje que se tem formado no exílio da vida. De outra maneira haveria disparidade, que daria dor a minha, e infelicidade à vontade humana. Veja como é necessário fazer entender que é necessário pleno abandono para viver em minha vontade. E você diz que não era necessário escrever sobre isto. Eu tenho pena de você, porque você não vê o que vejo eu. Você só vê o hoje. E em minha onividência vejo que estes escritos serão para minha igreja como um novo sol que surgirá em meio dela, e os homens atraídos por sua luz deslumbrante se aplicarão para transformar-se nesta luz e sair espiritualizados e divinizados, pelo que renovando-se a igreja, transformarão a face da terra. A doutrina sobre a minha vontade é a mais pura, a mais bela, não sujeita à sombra de matéria ou de interesse, tanto na ordem sobrenatural como na ordem natural. Por isso será a maneira de o sol, o mais penetrante, o mais fecundo e o mais bem-vindo e acolhido. E como é luz, por si mesma se fará entender e se abrirá caminho. Não estará sujeita a dúvidas, a suspeitas de erro, e se alguma palavra não se entenderá, será demasiada luz que, eclipsando a inteligência humana, não poderão compreender toda a plenitude da verdade, mas não encontrarão uma palavra que não seja verdade. No máximo, não poderão de todo compreendê-la. Por isso, em vista do bem que vejo, te incito a que nada pare de escrever. Um dito, um efeito, uma semelhança sobre minha vontade, pode ser como um orvalho benéfico sobre as almas. Como é benéfico o orvalho sobre as plantas depois de um dia de sol ardente, como uma chuva abundante depois de longos meses de seca, você não pode entender todo o bem, a luz, a força que há dentro de uma palavra. Mas seu Jesus sabe, e sabe a quem deve servir e o bem que deve fazer. Agora, enquanto dizia, fez-me ver no meio da igreja uma mesa, e todos os escritos sobre a divina vontade postos em cima. Muitas pessoas veneráveis rodeavam essa mesa, e saíam transformadas em luzes divinizadas, e conforme caminhavam, comunicavam aquela luz a quem encontravam. E Jesus acrescentou: Tu verás do céu o grande bem, quando a igreja receberá este alimento celestial, que fortificando-a, a fará ressurgir em seu pleno triunfo. É um texto que tem muita coisa para meditar, muita coisa.
Uhum. Tem mesmo. Nossa, muito importante, muito, muito. Porque a gente vê, assim, revive tudo que a gente está que a gente está aprendendo mesmo, né? Que aí ele fala, né? Muitas coisas, às vezes, né? Um livro, né? Que ela não queria escrever, né? Achava que não era tão importante, né? Mas ele Sim. falou, né? Que não pode ficar nada, né? Tudo ia ficar escondido isso, e tudo que ele está revelando aqui, né? Sobre essas verdades do livro do céu, né? Sobre o que é esse segmento, né, que ela estava fazendo, né? Ela não podia interromper, né? Porque ele fala, né, que tudo encontrarás, mas não encontrarás uma só palavra que não seja verdade. No máximo, no máximo, não conseguirão compreendê-la inteiramente. É isso que acontece, né? Que de vez em quando que quantas vezes a gente lê o texto, né? E ele revela, né? E muitas vezes a Aline parava, né? No início, eu estou no grupo há muito tempo, a gente sempre vê que tem umas coisas que a Aline parava, assim, e Jesus só revelava depois de muito tempo. E tem muitas coisas que ela se você ver os vídeos antigos, tem muitas coisas que Jesus já mudou muita coisa, assim, ele vai mudando a nossa mente. Então, é por isso Uau. que ele falou, né? Tem umas palavras que às vezes nós não vamos compreender, mas no início, né? É. Então, é que ele vai revelando, o Espírito Santo vai iluminando tudo, né? E é isso que está acontecendo, né? Cada dia é mais luzes, né? Os escritos, às vezes o ensinamento. Não é que Jesus, ele não, igual ele falou, é sempre verdade. Tudo que está no livro do céu é verdade. Só que as verdades que estão lá, elas vão ser dadas gole a gole, né? Como ele fala, né? À medida que Sim. vai surgindo, né? É um interesse, eu creio que é um interesse nosso de É. querer compreender, né? Da Aline mesmo, É. né? Aquela que Verdade. ordena, né? É muito importante, né? Muito. Sim. É tanto que ele até fala nessa parte, né, de... Deixa eu ver se eu acho aqui. Do interesse, né? Ele fala: agora, para a alma que vive em minha vontade e não está de todo abandonada nela, as reflexões próprias, os cuidados de si mesmo, os temores, as perturbações não são outra coisa que janelas, varandas, portões que Isso. deformem minha vontade, saindo É. frequentemente obrigada a ver e sentir as misérias da vida humana. Deixa eu ver, tem outra parte aqui que ele fala do interesse mesmo, né? Será que eu pulei já? Bom. Aqui, eu achei. É uma partezinha mais em cima mesmo, que ele diz assim: Hum. e agora se debruça por uma janela, agora por um balcão, agora desce ao portão. Assim que a pobrezinha, pouco ou levemente, passa por suas estâncias. Não tem interesse nem do regime, nem do trabalho que é necessário, nem dos bens que há. Ou seja, a pessoa não se interessa pela divina vontade, né? Ela não quer saber, assim, a forma com que se vive na divina vontade, né? Então, ela não quer entender, assim, que tem uma forma de ser vivida, né? Que ela não pode viver no humano dela, da forma humana, né? Simplesmente, assim, com vontade de fazer e vai lá e faz, com vontade de resolver e vai lá e faz, sem considerar Jesus, sem saber do É. interesse de Jesus naquela ação, né? Não pode. Então, era até o que estava falando na live, né, sobre isso da vontade humana, né? Como ela é imediatista e quer resolver as coisas assim da forma dela, né? E quer passar por cima de Deus, né? Não espera a resposta de Deus, não espera o que Deus tem a falar, né? Então, tem um regime na divina vontade, a gente não vive de qualquer forma, né? Então, tem o regime da justiça que Jesus explica pra gente, né? A gente precisa saber como é que age a justiça divina. Tem o regime da misericórdia, que também, né? A divina vontade administra a misericórdia. Tem o regime
da ordem de Estado, que a gente tem que seguir o regime, né, do que a gente tem de dever que Deus deu para a gente. Então, tem muitas coisas, né, que nós precisamos saber. E como é que a gente vai saber se a gente não tem interesse, se a gente não quer saber do livro do céu, se a gente não quer se dedicar ao grupo, não quer dedicar tempo, né, para as coisas da divina vontade? Como é que a gente vai, né, saber? Como é que Jesus vai revelar para nós se não tiver o interesse, né? Ele fala, né, que está nesse palácio, né, e não quer saber de nada que está acontecendo lá, né? Não quer tomar conhecimento de nada que está acontecendo. Né? Por isso que, assim, a gente vê que muitas pessoas, porque eu que estou no grupo há mais tempo, quantas pessoas entraram e saíram e não fecharam mesmo. Deus fecha, né, o interesse, né, que se a pessoa não está não tá disposta, né, que tem que ter a disposição de aprender, de querer, né, de interessar, né. Se a pessoa não tem, Jesus tira mesmo, né, sai mesmo, né. Ele é muito importante, assim, a gente pensar o presente de Deus, assim, a dádiva de Deus, a gente está aqui, né, e nesses tempos, né, e ter nascido nesses tempos, né, assim, de que Jesus dá esse dom não é para qualquer um, né, Jesus, ele está nos agraciando muito, né, e a gente, é claro que tem que ter a nossa disposição, né, Sim. e cada dia que a gente vem mais luz, mais conhecimento, né, é uma felicidade muito grande da gente estar conhecendo e estar entendendo, né? Né? Você viu na live a Aline, no final, ela falou, né, o processo de cada um, né? Cada um vai ter, todo mundo está no dom, já está com o dom, só que cada um tem seu processo, né? Uns é mais lento, né? Outros mais, né? Outros mais curioso, mais, né? Atirado, né? E na medida que Jesus vê o interesse da criatura, né? Ele vai enchendo ela mais de luzes, né? Mas Jesus, ele foi, assim, eu fiquei muito feliz, porque tem dias que a gente fica assim, preocupado, né? Jesus, mas eu quero viver, eu quero estar com o Senhor, né? Eu quero que o Senhor tome posse de mim, né? E às vezes fica, né? Mas Jesus, ele nos quer, né? Ele quer mais filhos, ele quer todos, né? Mas depende da pessoa, né? E se não tem interesse, acontece aqui como essa, né? Essa pessoa aqui, né? Ela sai, né? Ele fecha as portas, né? Nossa, é muito importante, né? Assim, você falando disso, que eu acredito que eu acho que até um trecho, né, do livro do céu também que fala assim que se você tem medo de perder é porque você já tem, né? Tipo assim. Demais. Demais. Então, eu acho que é um trecho do livro do céu, né? Eu lembro da Aline falando isso, mas eu não sei, assim, um trecho eu não lembro, né? Mas, então, eu tava também nesse negócio, assim, né, com Jesus. Eu com esse medo, né, e disse, Jesus, se eu não viver na divina vontade, assim, não tem razão para eu viver mais, né? A gente descobre isso, né, assim, que eu também penso assim. A divina vontade é a nossa razão de viver, de acordar todo dia, né? Eu disse, ô Jesus, e se eu não estiver na sua vontade, então, né, eu vou viver para que mais, né? E Jesus me falou, assim, muito sobre a confiança, né? Que é para confiar nele, justamente por isso, porque a gente está num processo, né? Então, e quem conduz o processo é ele. Aí ele falou assim para mim, né? Que ele está conduzindo o processo. Então eu tenho que ficar abandonada, né? Igual fala no trecho aí, né? E nesse trecho de hoje, Jesus está falando para a Luísa da importância do abandono, porque eu acho que nos textos passados ela devia estar explicando sobre o abandono, né? Isso. E ela ficou nessa choradeira de, não era para eu ter escrito e tal,
Então, devia ser sobre o abandono, e Jesus está falando para ela que é importante. Imagina uma alma que não vive abandonada no querer dele, né? Ela sempre vai estar com alguma perturbação, ela sempre vai estar com alguma coisa na cabeça, alguma coisa na mente, e ela nunca vai estar ali só olhando para Deus, só olhando para o palácio real, né? Que é a vida na divina vontade. Ela não vai estar atenta para o divino, ela vai estar só submersa no humano, porque ela acha que as coisas vão depender dela, da força dela, né? Do jeito que ela faz, do jeito que ela é. E não é assim. Então as coisas dependem de Deus. E aí Jesus falava para mim, né, que é para eu me abandonar mesmo, para eu confiar no processo, né? Porque a gente está num processo, né, de purificação. Então tudo, né, os erros que a gente comete, né, tudo que a gente vier a fazer, mesmo assim está sendo controlado pela divina vontade, né? São coisas necessárias e Deus está permitindo acontecer justamente porque estamos nesse processo de purificação, né? Porque nós nos entregamos a Ele, mas tudo está no comando da divina vontade. Isso é muito incrível, né? Na live falou muito da confiança, né? Se a desconfiança não faz parte, né, desse processo, né? De tudo que que Jesus está fazendo em nós, né? Se há desconfiança, né, nós temos que superar, né, e confiar que é Deus, né, porque em todas as decisões da nossa vida, tem que confiar, mesmo, igual você falou, mesmo é o processo mesmo nos erros, não é tão erro, mas na divina vontade a gente vê como um aprendizado, né? Por exemplo, quando acontece de alguém, né, Deus usar de alguém ali do grupo para falar uma coisa assim que meio ao contrário, né? Assim, que não está no processo, no entendimento divino, né? Quantas luzes surgem, né? Quanto entendimento. Por isso que ele usa, né? Ele usa de tudo. Luísa, ele usava de tudo, da fraqueza dela, né? Das misérias dela, para corrigir. E é claro que é tudo para nós, né? Porque ele falou que esses escritos, né? Que tudo que ele falou, que ele ensinou para ela, né? Tudo que estava acontecendo, ela devia relatar, né? Sim. Porque isso tudo ia servir, né? Para que o ensinamento, né? Tudo é divino, né? Então, tudo na nossa vida é o aprendizado. É para que o dom venha instalar de verdade na nossa vida, né? E seja assim, contínuo, né? Sem a gente, igual, automático, né? Que todo mundo fala, né? Automático. Assim, na minha vida já acontecem muitas coisas assim, assim, de ser tudo no automático, de entender que tudo é divino, de aceitar, né? Esses dias, assim, de cirurgia do meu esposo, 2 cirurgias, assim, assim, reina tanta paz, tanto, mesmo que noite sem dormir, às vezes, né? No hospital, a gente não dorme nem um pouquinho, né? Porque a pessoa precisa muito da gente, né? O que tá junto, né? Igual meu esposo. Há muita paz, muita tranquilidade em tudo, de saber que Deus está conduzindo tudo. A vida da gente modifica em tudo, né? No entendimento de... Eu não sei, igual você falou, sair da divina vontade nunca, jamais. A quem direi, né? Igual muitas vezes acontecia alguma coisa no grupo assim que a gente ficava apreensivo, né? Que Jesus fazia muitas modificações através de Aline, né? E aí ela falava, e aí a gente tinha que partilhar, que eu não partilhava, depois participar das lives, e eu falei, a quem direi, Senhor, só Tu, né, é o caminho, só Tu tem palavra de vida eterna, né, e aí tudo vai. Ai, meu Deus, que maravilha, né?
É muito incrível mesmo, né? É algo que a gente tem que cuidar mais, né? Essa vida na divina vontade, assim. E é um interesse constante mesmo, né? Pelos interesses de Jesus, né? Porque eu acho que é isso, assim, quando a gente passa a olhar, né, para os nossos interesses, para aquilo que é nosso, pessoal, e a gente começa a se preocupar com a nossa vida, com a gente, então é isso que vai formando esses portões, essas janelas, né, que Jesus está falando no texto, porque esse escape, né, da divina vontade, esse escape, assim, então, se a gente tem a vida contínua, né, na divina vontade, então é porque continuamente nós estamos voltadas para a vontade de Deus, né, vivendo para ela em função dela, dessa vontade, desse querer, né, do interesse dele, né, olhando para isso, focado nisso. Então, a partir do momento que, meu Deus do céu, porque eu tô com isso para fazer, porque aquilo, porque olha isso de mim, porque olha esse defeito, porque olha essa falta, porque olha... E começo a me preocupar comigo mesma, né, com a minha vida, com os meus afazeres, de uma forma egoísta, né, assim, acho que o que pesa é muito isso, assim, na divina vontade, né, esse ego, né, esse seu centro, assim, em vez de Deus estar, né, ali no centro, no primeiro lugar, né, você fazer pensando nele, né, aí não, aí a pessoa vai e faz pensando nela, né, assim, por uma autoproteção, por uma autoestima, né, e faz tudo pensando em si mesmo, né, então, é algo assim que Jesus até pontuava, ele pontua aqui, deixa eu ver, não? Pontua nesse texto aqui, no parágrafo 3, que ele diz assim, eu não sei se aí é o parágrafo 3, Lourdes, mas aqui é parágrafo 3. Ele diz assim, a doutrina sobre a minha vontade é mais pura, mais bela, não sujeita à sombra de matéria ou de interesse, tá vendo? Então, a doutrina, quando é vivida, quando alguém entende a doutrina da divina vontade, ela entende que ela não pode ter esse interesse. Aí ele fala, tanto na ordem sobrenatural como na ordem natural, né? Então, o que quer dizer isso, né? Essa ordem sobrenatural? É porque a gente não fica mais com interesse, assim, nas nossas virtudes, né? Na nossa santidade pessoal, a gente não tem interesse mais nessa parte, né? E aí, por isso a gente não fica, assim, olhando para si, olhando, porque eu tenho que ser perfeita, linda, cheirosa e maravilhosa, né? A gente, assim, a nossa preocupação é ser a divina vontade na terra, né? É ser a mão de Deus na terra. É poder estar trabalhando junto com Ele naquilo que Ele quiser. É ser o que Deus quer que nós sejamos em cada ato, né? Então isso é você olhar para o castelo, né? Você ficar olhando ali, entretida com as coisas do castelo. Você olha, né, para o interesse de Deus e não para o seu interesse, né? Em tudo a gente em tudo a gente não olhar só o que Jesus, porque nós estamos alimentados, né, pelos estudos, todos os conhecimentos que Jesus está dando aqui, né? Então, a gente sabe muito bem quando é interesse nosso, quando é dele, né? E a gente sempre voltar para ele, entendeu? Como Jesus agiria, né? Como ele, porque os livros eu leio em Valtorta demais, porque eu estou focada em ler o livro de Valtorta tudo, né? E nossa, a gente vê como Jesus é, né? Como era a vida dele, né? Ele pensava assim, ele estava ali entre as pessoas, né? Os apóstolos às vezes não tinham muita noção, né? Ele pensava ali em volta deles ali, né? Na vida
a vida ali que ele via, né? Mas a gente vê o interesse que Jesus tinha para Deus, né? Tudo que ele fazia em direção ao Pai, né? E a vontade, ele estava cumprindo a vontade do Pai. Ele veio para cumprir essa vontade do Pai, né? Então, é a mesma nossa, né? Nós somos viventes aqui na Terra, mas nós vivemos olhando para Jesus, para o Pai, né? Para quem nos criou, né? Para viver essa ordem, né? A vida humana nossa aqui, ela tem que ser olhada só no divino, né? Só no sobrenatural, né? Por mais que, é claro que nós não vamos deixar os nossos afazeres, nós não vamos deixar a nossa obrigação, eu aqui, a minha obrigação de cuidar da casa, né? De estar ao lado aqui, né? Ajudando meu esposo aqui, né? Na minha vida, no meu cotidiano. Mas voltado para o divino, né? Para o entendimento, porque conhecimento nós temos, né? Jesus dá, né? Jesus dá quanto conhecimento que ele, né? Está nos formando, a gente sabe o que é divino e o que é humano, né? Quando é nosso interesse, quando é o dele, né? Quando tem que ser voltado para ele, né? Não o nosso interesse, né? Assim, luz sempre Jesus está trazendo, né? Por isso que a gente não vê longe desses conhecimentos, né? Nossa vida não tem sentido sem estar voltado para tudo que Jesus está ensinando, né? Não vejo mais sentido em nada assim fora, né? Fora de estar aqui, né? Entendendo desse... A gente sente, né? A gente sente esse amor de Deus por nós, né? Essa união com Ele, né? Sente. Não tem como, né? Incrível. Eu vou até pegar uma partezinha que você estava falando aí. Pegar outra partezinha aqui do texto que você me lembrou. Eu achei muito bonito. Deixa eu ver se eu acho, viu? Eita, Jesus, me ajuda aqui a achar. É uma parte que fala assim que... Ah, aqui, achei. Obrigada, Jesus. Olha aqui. Quem sabe quantos bens há e ela não toma interesse. Por isso não ama como deveria amar, nem tem a estima que merece aquele palácio. Então, é por causa disso, né? Por esse olho divino que a gente tem de Deus, a gente tem esse olho a mais, né? E que a gente se sente amado, né? Que a gente sente esse amor que Ele tem por nós. E é mediante o amor que a gente vê de Deus que a gente ama, né? Então, ó, por isso não ama como deveria amar. Então, por que as pessoas não amam como deveriam amar? Porque elas nem sabem que elas são amadas o tanto que elas são, né? É tanto que, assim, uma coisa que eu conversava hoje, né, com Jesus, é sobre esse constrangimento, assim, que Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos constrange, né? Até São Paulo fala na carta dele, né, que o amor constrange. Então, porque Deus, Ele nos cerca demais, né? É muito constrangimento, assim. E quando o ser humano chegar na hora da verdade, né, que ele vai se deparar com isso, né? Com essa realidade, assim. Porque Deus, Ele está na água, né? Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala isso. Que se Ele não estivesse na água, a água não ia fazer bem, a água ia fazer mal. Olha isso, né? Que coisa impressionante. E o homem acha que Deus criou a água e largou para lá e foi-se embora, morar do outro lado do universo. E isso não é verdade. Então Deus está na água, Deus está no cachorro, Deus está no gato, Deus está no sol. Deus está em tudo, está cercando o homem de amor. Sabe? Não há um ser humano na face da terra em que Deus não esteja com essa pessoa, amando essa pessoa. Deus está com todos os seres humanos da face da terra, com todos, sabe? Então, é só uma falta de percepção, porque as pessoas não enxergam, elas não veem,
Deus, né? Então, eu até dizia assim para Jesus, parece assim que aquele negócio das moradas de Santa Teresa, não tem? Aquelas 7 moradas. E conforme a alma vai avançando, a Santa Teresa ela diz, né? Que a alma vai tendo uma percepção maior de Deus, ela vai, tipo, se unindo mais a Deus, e ela vai vendo Deus nas coisas e tal. E aí, assim, para quem não conhece o livro do céu, dá a impressão que, tipo assim, Deus vai participando mais da vida daquela pessoa, né, e tal. Mas, na verdade, é só a visão da pessoa que vai se ampliando, porque Deus já estava. Deus já estava. O tempo todo Deus estava. O ser humano que não via Deus, né? Porque não olhava para ele. Estava muito preocupado com a própria vida, com o próprio eu, né? Com os próprios interesses. E não olhava para Deus, e não via Deus em nada. Que tristeza, né? Então, a gente se sente amado porque a gente vê Deus em tudo, né? Porque a gente faz o contrário. Pensar que toda a criação, né, Deus criou tudo primeiro para depois criar o homem, né? Tudo para nos servir, né? Como Deus criou tudo perfeito, né? Ele fez tudo que fez, né? A criação toda para nos servir, né? Então, e não houve a Adão, né? Rompeu, né? Com isso tudo, né? Tanto é que a criação, ela continuou na divina vontade, né? E Adão prosseguiu, né? Então, é muito amor de Deus, né? Por cada um, por cada pessoa, por cada criatura que ele cria, né? Tudo que está aí, né? Nos servindo, né? Cercando nós de cuidado, né? De amor de Deus mesmo. Ele nos cerca, né? Em tudo, né? Eu vejo assim, esses dias a cirurgia do meu marido, assim, os médicos, enfermeiros, né, tudo servindo a gente, né, que cuidado, né, que a gente leva tudo para Deus, né, ali, a inteligência, né, do cirurgião ali, né, é muito amor de Deus, é muita mão de Deus ali, né. Sim. Pensou se não tivesse, né, ele não desse inteligência e as pessoas leva tudo para o humano, né? Eu consegui, eu fiz, eu estudei, eu preparei, né? Sabe que está ali tudo nas mãos de Deus, né? Ele que preparou, ele que formou aquela pessoa, né? Foi tudo obra dele. E as pessoas não reconhecem, né? Muitas vezes não reconhecem. Ficam focados em títulos, né? Muitos títulos, né? De doutorado, mestrado, doutorado, e Deus é que deu a memória, a inteligência, né? Ele que deu. Se não fosse ele, não tinha nada, né? Nós nem existia, né? Não tinha nem vida. Meu Deus. Deus mantendo tudo, né? Assim, Deus é muito extraordinário, né? Porque ele mantém a vida do homem, mesmo o homem virando as costas para ele, né? Nossa, eu até lembrava assim, como é forte essa presença de Deus através de uma informação que Jesus deu para Aline, né? Que o pecado, ele só é pecado porque a pessoa fez aquilo ali, né? E Deus estava, né? E a presença de Deus estava ali, né? Então é muito forte isso, né? Porque, tipo assim, aí o marido vai e insulta a mulher. E Deus estava na mulher, né? E Deus estava também nele, dando a vida para ele, na hora que ele fez aquilo, né? Então Jesus, amado, assim, é muito constrangedor, né? Pensar assim, Deus tá em tudo, Deus tá em tudo, 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 e
e ele respeita a liberdade do homem, né? Assim, a gente fica incrível com Deus. Como é que ele é desse jeito? Né? Ele está mantendo o homem, né? Assim, por pura gratuidade, está mantendo o homem, ele ainda dá direito para o homem, né? Do homem ter escolha, né? Do homem ter liberdade para fazer o que o homem quiser. Olha isso. Até cuspir na cara dele, meu Deus. Que coisa, né? Deus é muito impressionante. Muito impressionante mesmo. E a gente, voltando ao texto aqui, né, sobre os escritos, né, que ela estava achando que não era, precisava escrever, né, e ele reafirma no final aqui que estes escritos, né, e ele fala, tu verás do céu grande bem quando a igreja receber este alimento celeste e fortalecendo a fará ressurgir em seu pleno triunfo. Então, é a promessa que ele faz, né? Que esses conhecimentos, ele vai ser conhecido, né? Ele vai ser revelado, né? Pela igreja, né? Apesar que ele deixa, a gente está vendo esses dias, né? Que ele se revelou, né? Aos leigos, aos pequeninos, né? Mas porque os grandes, às vezes, os padres ainda não teve esse acesso, né? Não interessaram, né? Mas Jesus, ele deixa bem claro, né? Que a igreja vai, né? Ela vai revelar, né? Esse escrito vai ser revelado, né? Vai vir a luz, né? Vai vir, que vai revelar a face da terra. Um gatinho. Vai ser revelado, né? Então, a promessa que ele faz, né? Que os escritos vão ser conhecidos, né? Ali nesse dia eu estava falando, né? Que, assim, os padres, por a formação que eles têm, né? Eles vêm para um entendimento de uma mística, né? Jesus falando uma mística, e isso ainda não entrou na cabeça deles, né? Eles ainda estão fechados, né? Por isso que Jesus está revelando aos pequeninos mesmo, né? Igual revelou para os apóstolos, né? Para os pescadores, né? Está revelando. E ele fala que vai se revelar da igreja, né? A igreja vai interessar, né? Esses escritos. É uma esperança muito grande que Jesus dá pra gente, né? Quando ele fala assim que vai transformar, né, a igreja, vai renovar a igreja, né? A luz, assim, que vai vir um sol, uma luz imensa, né? E, assim, pode ser que não entendam, né, alguma verdade, mas não vão achar erro, né? Não vão achar erro, assim, né, nessa doutrina que Jesus ensina, né, da divina vontade. Então, Jesus fala, às vezes a luz vai ser tão grande que vão ficar eclipsados e não vão entender tudo, né? Mas que não vai ter erros, porque não está sujeita a erros essa doutrina. Né? Porque era uma preocupação muito grande da Luísa, né? Ela tinha essa preocupação se ela estava escrevendo certo. Mas Jesus fala... É a vontade. No início era assim, muita vontade, né? Eu me lembro bem que no início a Aline, ela falava em falar com o bispo, falou com vários padres, né? Mas Jesus, por fim, não deixou ela falar mais, né? Ela falou, se for preciso, ela ia no bispo, né? Me lembro bem dela falar. Mas não foi da vontade de Deus, né, que se concretizasse, né? Porque ele fala, né, que aqui assim, como é que ela fala? Esse texto aqui, ó, né, eu vejo que estes escritos serão para a minha igreja como um sol, um novo sol, que surgirá em seu meio. E os homens, atraídos por sua luz fulgurante, se aplicarão para transformar-se nessa luz e sair espiritualizados, divinizados. Assim, renovando-se a igreja,
transformar-se a face da terra. Nossa, então, ele aposta na igreja, né? Sim. Deus deixa bem claro que ele vai acontecer na nossa igreja, né? Talvez com essa agora do título da Nossa Senhora, né? Os padres marianos, eles se interessem mais pelos escritos das místicas, porque não tem outra referência a não ser os livros das místicas para o título da Nossa Senhora. Só tem livro de mística, não tem outra coisa. Aí barraram o título da Nossa Senhora por causa disso. Aí agora pode ser que os padres se interessem, né? Pelos escritos místicos. Isso. Se o valor que tem Nossa Senhora para a divina vontade, né? O início de tudo, né? Deus usou dela, né? Formou ela primeiro, né? Para depois mandar seu filho, né? O filho vir, né? Então, é um valor muito grande, assim, de pensar que foi por intermédio dela, né? O sim dela, né? Ali, né? Então, eu creio que esses escritos vão ser revelados na nossa igreja, sim, é o que fala no livro do céu, né? Transformar-se a face da terra, né? Isso vai transformar, sim, a face da terra, sim. Eu creio. Assim, a gente às vezes não seja para nós, né? Na época nossa, né? A sua, sim, mas a minha pode ser mais para frente. Eu não veja, né? Mas a certeza que a gente tem, né? Que vai transformar a face da terra, assim, um novo tempo, né? Ai, Jesus. A gente sofre, né, Lourdes, porque a gente queria, né, que acontecesse, que todo mundo conhecesse isso, mas Jesus sabe, assim, o que faz, né? Porque, como você disse, tanta gente que conheceu, né, e simplesmente saiu e não quis. Então, isso dói muito para Deus, né? Por isso ele chama as pessoas, assim, a dedo, né? A dedo, assim. Ele vai abrindo aos poucos, porque é muito grande isso para alguém jogar fora, né? Para alguém não fazer caso. É por isso que ele retira, né, Lins? Eu creio, sim, porque, nossa, foi muita gente que passou. Muito, muito, muito. Mas ele não quis jogar pérolas aos porcos, né? Ele deixou que... Fechava a mente, né? E ele deixava, né? Ele não obriga, né? Ele dá o livre-arbítrio, né? Como ele deu para Adão, né? Ele dá para todos. Né? Então, por isso que o dom não é para todos, né? Assim, tem que ter muita... Tem que ter muita disposição, tem que ter muita fé, porque justamente, né? É um escrito de uma mística, né? E a igreja ainda não dá valor, né, para os escritos das místicas. E também, assim, porque é muito grande o que Jesus está falando, né? Então tem que ser uma alma muito, muito simples na fé, assim, para acreditar no que Jesus está falando, né? Para acreditar que de fato existe uma santidade divina diferente de todas as outras santidades, né? Que Deus vem morar em nós de uma forma que Ele nunca veio antes, né? Que é a santidade da Nossa Senhora de Jesus. Tem que ter muita fé, né? As pessoas... um dia, eu tinha uma prima do meu esposo e a tia, né? Eu já falei isso. Eles vieram aqui e aí nós conversando sobre o que estava acontecendo no mundo, né? Porque as pessoas, elas trazem tudo pro demônio, né? Aí eu falei dos castigos, que é tudo permissão de Deus, que tudo que acontece na nossa vida e no mundo é permissão de Deus. Aí ela ficou muito brava comigo, minha prima, a prima do meu esposo. Eu falei, não, Deus é puro misericórdia. Deus nunca traria uma morte, uma catástrofe, uma guerra. Não, isso não faz parte da índole de Deus, né? Deus é misericórdia. Aí
Por isso que talvez Deus não aproxime. Ela faz a oficina de oração e é muito semelhante com a divina vontade. Eu participei de uma vez da oficina de oração dessa prima do meu esposo, né? E eles falam na cristinização, a gente se torna outro Cristo. Mas eles não acreditam que tudo que acontece, que a divina vontade está em tudo. Tudo é vontade querida ou permissível, mas tudo está, e Deus tira um bem de tudo, né? De tudo que acontece, e eles não vê. O castigo não. Deus é misericórdia, ele veio para misericórdia, para ser misericórdia. Não nunca para correção, tipo uma doença. Eles não veem nunca, vê o demônio na doença. Aí, nossa, mas é muito difícil explicar para uma pessoa assim. E é muito católica, muito temente a Deus, assim. Eu não entendi, assim. A pessoa é muito fechada. Por isso que a gente, cada vez que a gente adentra, né, Deus vai mais. Por isso que eu acho que, não sei, ele escolhe mesmo, né? A gente nunca vê dúvida nenhuma no livro, né? Em tudo assim que vai acontecendo, o que Jesus, que a Aline é nossa, né? Ela que vai trazendo as luzes mais, né? Então a gente nunca põe uma dúvida em que é Jesus que está falando através dela, né? Então eu acho assim, tem que ter muita humildade, né? Ele transforma, né? Porque ele transforma, não somos nós mais, né? Ele que vai fazendo essa transformação, né? E é tudo de bom, tudo maravilhoso, né? A gente viver assim, né? Mas a gente ama a todos, né? Porque nós amamos todos, né? Por Deus, né? E eles vão descobrir, se não descobrir agora, vai descobrir lá, né? No encontro com Jesus, né? Eu vejo assim. Ele agiu na vida da pessoa naquela doença, naquele castigo, a coisa mais ruim que aconteceu, que Jesus estava lá, né, naquele acontecimento, né, e Jesus vai falar, né, e a pessoa, claro que vai, se ela está com Deus, ela vai reconhecer, mas podia ter reconhecido aqui, né, esse amor de Deus, na correção, na justiça, né, isso a gente, assim, Jesus fica muito triste, né, com essa situação, né? Mas ele dá o livre-arbítrio, né? Ele não é intrometido, né? Deixa a pessoa livre, né? Como ele deixou desde a criação, né? É verdade. Isso que entristece a divina vontade em nós, né? Porque era para a pessoa descobrir aqui, né? Assim, isso que é triste, né? Porque assim, as pessoas têm muito essa visão do demônio, parece que o demônio tem poder, assim, né? Tanto quanto Deus. É muito triste isso, né? O demônio fica feliz com esses pensamentos, assim. Que ele é soberbo, né? Então, se tem alguém pensando que ele é poderoso, que ele manda em alguma coisa, ele acha bom, né? É uma coisa tremenda, assim, né? A gente não pode pensar desse jeito. Então, se o demônio está agindo, é porque Deus está permitindo ele agir. Porque tem alguma coisa da divina vontade ali por trás, né? A justiça está por trás daquilo ali, né? Então, tem que ficar muito esperto, né? Assim, com relação a isso. Porque, meu Deus. Até que a gente sabe, né? Assim, Deus, ele não faz a coisa suja, né? Mas ele permite o demônio, né, fazer a justiça, né? Permite. Mas a gente vê como Deus, a justiça como de Deus, mesmo com a permissão que é o mal que está fazendo, mas ele vai tirar um bem daquilo tudo. Aquilo tudo vai servir para a salvação de muitas almas, né? Porque ele quer só salvar, né? Ele quer que Jesus, ele todas as vezes que acontece, né, um castigo, uma correção ali, ou é para nós, ou é para reparar ele, né, fazer companhia para ele, porque ele usa, né, dos filhos da divina vontade para essa companhia, para fazer a reparação, né,
Então, é isso. Até o demônio é coordenado por ele, né? É só com a permissão dele que ele age, né? Se Deus não permitir, ele não age. Está tudo no controle de Deus, né? E as pessoas não veem, né? Pensa, tem força se a pessoa dá, né? Deixa a vontade humana reinar. Sério, né? E o demônio só age na vida de alguém se tiver a permissividade da vontade humana da pessoa. Isso. É isso, né? Isso também é algo que as pessoas demoram a entender, né? Sim. Muito, né? Que o problema, na verdade, é a vontade humana das pessoas, não é o demônio. O demônio não vai obrigar ninguém a pecar. Não existe isso. Nunca. Né? Então, o problema é a permissividade que você está dando pro demônio. Não existe. Ele só entra com essa permissão, né? Da vontade humana, da vontade da gente, né? Vontade que não é de Deus, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa, Lourdes, a comentar? Pois então, o texto é muito bom, né? Mas, assim, que Jesus derrame mais luzes para nós, né? Mas, assim, foi bom, não foi? Foi bom. Muito bom. Sim. Muito conhecimento, muitas luzes, né? Jesus dá nesse texto, né? Dele falar, né, que para a alma que vive na minha vontade, né? Ele falou do palácio lá, né? Não está totalmente abandonada, não. Ora, para a alma que vive na minha vontade, não está totalmente abandonada nela, os pensamentos próprios, os cuidados consigo mesma, os temores, os turbamentos, não são outra coisa senão janelas, sacadas, portas que ela mesma. Acho que você já leu esse texto, esse textinho, né? Uma mesma forma na vida, na minha vontade. E saindo frequentemente é forçada a ver e sentir as misérias da vida humana, né? Então, se tem essa abertura, né? Se ela não está lá no palácio, não está no divino, né? Totalmente, né? Porque ela tem essas aberturas, né? Aí se tem, é claro que a vontade humana ainda está reinando, né? Ela está olhando ainda na sacada, né? Olhando para fora ainda, né? Nas misérias, né? Sim. Se não tem, por isso que o processo, às vezes, né? Eu vejo em mim, ainda tem as misérias. Eu vejo ainda muitas janelas aí abertas, né? Porque a gente cai em muitas misérias, né? Mas a intenção, né? O que a Aline falou, né? Da intenção de que Jesus reina, que eu vou conseguir, que eu estou no processo, mas que Jesus já me considera na divina vontade, né? Ele já considera, né? Então, pela intenção de querer, né? De estar, né? Nunca sair desses conhecimentos, nunca abandonar nada, né? Que Jesus está falando a cada dia, né? A persistência nossa de que essa janela, que tudo se fecha, né? Para a gente ficar dentro do palácio, né? E ficar só com Jesus, né? Para que Ele reine em nós, né? Sim. Antes de começar a gravação, eu estava até falando, né, para você do que aconteceu comigo, né? Da miséria que me aconteceu, né? Na sexta-feira, a gente ter marcado a live. E quando foi na quinta-feira à noite, eu esqueci da live. E aí a Lourdes acordou, mas eu não acordei pra live, né? E aí pronto. Foi uma miséria ali, né? Que aconteceu. Eu pedi perdão a Jesus, na hora eu fiquei pensando assim, eu disse, meu Deus do céu, foi o que eu fiz, né? Mas eu pensava assim com Jesus, né? Tampouco vai ser a vontade divina se eu ficar perturbada, né?
Porque se eu ficar perturbada, eu vou paralisar tudo, né? Vai ser pior. Aí pronto, eu disse, então a partir de agora, o que é que eu posso fazer, né? Vou ver se a Lourdes tem disponibilidade, né? Outro dia, né? Sem fazer, pedir perdão e seguir em frente, né? Então, porque não? Eu levantei, preparei tudo, falei, gente, mas há uma paz na gente, entendeu? Na hora a gente pensa, é divina vontade. Então, é a vontade de Deus. Então, fiquei em paz. Fiquei esperando você falar alguma coisa. Aí eu falei, é vontade de Deus, que não era hoje, né? É outro dia. Então, E a e gente hoje faz confiando em Deus, né? Hoje mesmo eu fiz confiando em Deus, porque a noite aqui em casa é imprevisível, né? O pessoal tá aqui acordado, eu gosto de fazer de manhã cedo porque é certeza que vai dar certo, né? Porque agora à noite é imprevisível, né? O pessoal tá acordado ainda, né? Pode atrapalhar, assim. Mas eu disse, Jesus, o Senhor tome de conta, né? e ele toma. Eu não te falei que ele providenciou tudo para mim? Eu estava com tanto de visita, tinha que fazer jantar aqui, todo mundo saiu a tempo. E estava uma chuva terrível aqui. Eu pensei até na internet também, né, da fazenda, é bem mais frágil, né? Mas tudo é divina vontade. Hoje foi da vontade de Deus. Foi. E a gente dá uma paz, uma tranquilidade que ele está no controle, né? Dá sim. É muito bom. Então é isso, a gente. É a miséria do nosso humano, né? Então é isso, a gente tá sujeito às misérias, né? Mas a gente não pode ficar com as misérias, né? É o que Jesus fala aí no texto, né? Que é isso. É. Tem mais alguma coisa a falar, Lourdes? Acho que sim, tá. Pronto. Lembra que se for, quantas vezes fosse ler esse texto, teria muito mais, né? Muito mais luz e muito mais conhecimento, né? E Jesus ia abrir mais, né? É muita coisa esse texto, assim, muita coisa. Eu tava lendo ele e veio um monte de coisa na minha cabeça, mas agora a gente meditando, né? Não veio tudo assim. Ainda tem mais coisa para falar. Tem, com certeza tem muita coisa ainda. Jesus quer falar. Ele vai continuar revelando a cada dia, né? A gente que assim, tudo que a gente está vendo, né? Que ele vai revelando aos poucos, né? Por exemplo, a Aline leu já o livro do céu todo, né? Aí tem textos que ela lê, né? Que ela fala, nossa, eu não lembro, né? E Jesus abre a boca dela e ela fala, e luzes é luz em cima de luz, né? Texto que ela, às vezes, né? Ela lê o livro do céu e aquilo não fixou, nada, né? Jesus não revelou naquele momento, né? Por isso que eu falo, os escritos, as aulas que Jesus dava através de Aline, né? Tem ele vai revelando. Então, tem todo eu não sei, é assim, tem um progresso, assim, é a divina vontade sendo revelada, né? Porque, igual aconteceu com Luísa, né? Desde o início, que até o volume 11, 10, 11 é vontade humana, depois é divina, né? Ela já transformou na divina vontade, então com nós também, com o início dos conhecimentos do livro do céu, né? Tudo ele vai dando, né? Dando seguimento de acordo com o entendimento nosso, né? Porque é muito conhecimento, né? Que ele fala que se revelar, né? A pessoa nem vai aguentar, né? Revelar tanto amor, né? Que ele tem por nós, que ele está doando. Às vezes nós podemos ficar até, né? Não entender, assim, é muito amor demais e transbordar demais, né? E a gente nem aguentar tanto amor que ele está doando, né?
nesses escritos, nesse conhecimento que do reino dele, né? De viver o reino dele, né? Uau. É muito amor de Jesus, muito amor, né? Quer falar mais sobre algum texto, algum trecho? Acho que não. Nós vamos fazer mais em outros textos, né? E esse, se for lido mais vezes, nós vamos ter mais luz, mas penso que Jesus, né? Foi bom, foi muito bom. Muito, Impressionante muito. demais. Nossa, para mim foi muito crescimento, muito entendimento, né? Que Jesus está explicando, falando para nós. Sim, para mim também foi muito bom. Para fixar, né, muitas coisas assim, que ele tem falado essa semana, né? E esse texto foi um amarrado, assim, né, das coisas que ele tem falado. Foi muito bom. Você quer fazer a oração final? É que Jesus abençoe, né? Abençoe essas lives, né? Que Jesus pediu, né? E que vocês, eu não tenho essa disponibilidade, não consigo, mas na divina vontade a gente não pode falar que a gente não consegue, né? Eu espero que Deus me prepare para mim somar com vocês, mas e que Ele sempre me dê essa disponibilidade, né? De estar servindo Ele nas lives, né? Assim, cada convite eu sei que é Jesus que está convidando, eu nunca falei não, porque eu sei que é Jesus, né? Então, que sejamos, né? Estejamos sempre dispostos, né? Porque Ele quer a nossa disponibilidade, né? De servir Ele, né? Vamos rezar um Pai Nosso com a Ave Maria, né? Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, que Deus abençoe você me ter me convidado, viu? Muito feliz. Eu que agradeço, obrigada, viu, Lourdes? Amém. Boa noite, que a divina vontade continue operando cada vez mais na sua vida. Amém, amém, assim seja. Até a próxima. Até a próxima.